Fala galera do E-Commerce Team, sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso podcast que está aqui para trazer conteúdo sobre marketing, vendas, gestão, enfim, conteúdo para ajudar você, empresário, no dia a dia do seu negócio a ter melhores resultados aí. Hoje eu estou com um convidado especial, que é o Eduardo Rigoto, já ele vai se apresentar. E o que ele vem falar aqui para a gente? Ele vem falar sobre planejamento estratégico. Eduardo é um parceiro que a gente tem. Ele palestrou esse ano no Growth Summit e a palestra dele foi tão legal, teve tanta gente comentando depois, se interessando mais pelo assunto, que eu falei, Eduardo, vamos marcar para a gente falar mais sobre isso e entrar mais nesse tema de uma forma até mais descontraída, né? Fora do palco ali. Então, sejam bem-vindos, fica com a gente até o final aí, vamos que vamos. Eduardo, bem-vindo também, se apresenta aí para a turma. Obrigado, Lucas, para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que a DM é uma referência para a gente em growth, em capacidade de captar clientes através de mecanismos digitais, e para a gente é muito importante estar com vocês e conta com a gente sempre que puder. Bacana, vamos lá, vamos junto. Cara, se apresenta aí para a turma, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho da sua história. Legal, eu sou Eduardo Rigoto, sou fundador da Beehive. E vou contar um pouquinho da história da Beehive, em vez de contar um pouquinho da minha história. Tá bom. Eu trabalho com estratégia há muito tempo, e à medida que eu fui evoluindo, né, na construção de estratégia, eu comecei a usar formas diferentes de fazer estratégia. Então, quando eu comecei lá no século passado, a gente usava fazer SWOT, depois a gente começou a fazer BSC, fiz centenas de projetos com BSC. E quando foi lá para 2012, 2013, eu comecei a trabalhar com Design Thinking, usando metodologias colaborativas. E aí eu percebi que quando você fazia uma estratégia utilizando metodologias co-criativas, você conseguia engajar muito mais a empresa, você conseguia que a empresa como um todo, especialmente empresas um pouco maiores, conseguisse ter uma participação na construção da estratégia e um engajamento muito maior na execução. E aí eu comecei a trazer as técnicas colaborativas para dentro da construção de planejamento estratégico, mesmo quando a gente construía BSC ainda. E com o tempo a gente foi estudando mais e tal, e um sócio que eu tinha na época, o Eduardo Loureiro, uma referência para mim em colaboração e empatia, começou a falar, Rigoto, a gente precisa trabalhar com OKR. E aí ele aprendeu a fazer OKR, trouxe o OKR para a gente trabalhar junto. E nós começamos... Dá uma explicada também, porque às vezes as siglas aí... Do que é OKR? Tá, OKR é Objetivos e Resultados Chaves, é o inglês, né? Para Objectives and Key Results. É uma forma de fazer estratégia. Daqui a pouco eu acho que nós vamos falar mais sobre isso. Vai me perguntar como faz uma boa estratégia. Sim. E tal. Nós vamos aprofundar nisso. Mas é uma técnica que olha muito para a empresa e pergunta assim, onde você quer chegar? E para você chegar nesse lugar, o que você precisa transformar? E aí, quando você começa a fazer estratégia de uma forma colaborativa e usando essa lógica da transformação e não da melhoria contínua, que era que o BSC propõe, você começa a fazer umas estratégias que trazem realmente modificação para a empresa. Você transforma a empresa e para isso você precisa de um engajamento muito maior. E para a gente conseguir esse engajamento, a cultura da empresa precisa também de estar adaptada para fazer esse engajamento. Para permitir que as pessoas sejam autônomas, para permitir que as pessoas tomem decisões, para não depender daquele líder que resolve tudo na empresa, daquele líder que precisa entrar na operação o tempo inteiro. E aí a cultura da empresa precisa estar preparada para isso. Uhum. E nem sempre as culturas estavam preparadas. Aliás, nas primeiras experiências que a gente teve usando o OKR, as culturas não estavam preparadas. Então a gente construía, saía... Nem sempre não, acho que nunca, né? É muito comum, o líder ele acha que não, mas ele é centralizador pra caramba, ele quer participar de todas as decisões, é ele que tem que aprovar tudo. Pois é, e é verdade, né? A maior parte das empresas tem essa questão de um líder muito operacional ainda, muito com um viés de que, olha, eu sei tomar a decisão melhor, eu consigo tomar a decisão melhor, e com isso ele centraliza alguns conhecimentos também, não dá transparência da estratégia para todo mundo, e aí acaba que ele precisa. Uhum. Tanto que o que a gente mais ouve de empresário, né? Você deve ouvir a mesma coisa, nossa, estou sobrecarregado. Nossa, você deve... Tem uma pergunta aqui depois que é bem nessa linha aí. E aí, quando a gente começou a fazer isso, fazia o planejamento estratégico, era joia. Normalmente faz um off-site, né? Todo mundo sai da empresa, vai num lugar legal, tipo esse aqui, tal. Faz o planejamento, todo mundo motivado, vamos lá. Agora, quando chega na segunda-feira, cara, a cultura
vai engole o cara. Engole o cara. Ele tá no meio do liquidificador ali, e aí ele vai... preocupa com o que tem que entregar, que é urgente, e esquece todo aquele aprendizado. E o que é pior, as pessoas que estavam super engajadas, não vou tomar decisões, vou fazer isso acontecer, fazer aquilo acontecer, eles começam a não fazer aquilo, a voltar no modo anterior de cultura hierárquica, do líder tomando as decisões. E vai se frustrando, e perde o interesse. Só que aí aconteceu o quê? No meio do caminho em que a gente estava construindo OKRs em empresa e passando por essa dificuldade, nós fomos contratados por uma empresa onde a Priscila, que é minha sócia, você conhece, estava trabalhando também. E a Priscila também trabalha há bastante tempo, ela gosta de frisar sempre que ela trabalha menos tempo que eu, mas que ela trabalha há bastante tempo também com cultura, e ela estava justamente vivendo um movimento contrário. Ela estava propondo uma cultura mais humanizada, que desse mais autonomias para os funcionários, que tivesse uma relação de respeito e hierarquia diferente daquela tradicional, em que todo mundo fosse ouvido, todo mundo pudesse trabalhar em harmonia e todo mundo podendo gerar o seu melhor valor, independente de ter que uma autorização para fazer isso ou aquilo. E ela também não estava conseguindo implementar essa cultura, porque se você não tiver uma estratégia construída com engajamento, com colaboração, que as pessoas conheçam a estratégia e que tenham participado daquela produção da estratégia, para daí se engajarem, ela não estava conseguindo engajamento, porque a estratégia também era quadrada, não dava para encontrar uma com a outra. Aí nessa empresa, a gente começou a trabalhar junto, né, em 2 trabalhos em paralelo, mas a empresa funcionou super bem. Essa empresa teve um ótimo resultado estratégico, teve uma transformação cultural muito forte, especialmente no primeiro momento. Foi aí que nasceu a Beehive? Aí começou a Beehive. Vocês entraram na mesma empresa, separados, e aí foi dando tão certo, vamos juntar isso aqui. Não, aí foi super legal. Isso foi começo de 2020, chegou a pandemia, cara. E aí a Pri foi super generosa, me convidou para ir com ela em alguns clientes que ela tinha já na empresa dela na época. E aí a gente começou a trabalhar junto em alguns clientes. Felizmente o resultado veio nesses clientes também. E aí a gente começou a ter mais clientes. A gente mudou tanto o modelo de negócio que eu tinha na época, né, de prestar serviço só de fazer o planejamento estratégico, mudou. Aí o modelo de serviço hoje, a gente não faz mais o planejamento estratégico e deixa lá e vai embora. A gente chama o produto, inclusive, de transformação cultural ou transformação estratégica, porque a gente vai lá, faz a estratégia com eles, entende qual que é a cultura que é adequada para aquela estratégia e faz a transformação cultural junto com eles. Então, para a galera entender assim, na prática, o que é estratégia e o que é cultura? Opa! Ou não separa? Essa pergunta é ótima. Tem uma frase que todo mundo fala aí, atribui ao Porter, né? Que é a cultura como estratégia no café da manhã. Essa frase é interessante pra caramba, ela é muito famosa. E tem um outro estudioso de estratégia brasileiro, Silvio Meira, que é uma referência para mim, é um cara que consegue ter olhares estratégicos muito particulares. Ele é dono de uma escola de negócio em Recife que chama César, e quem quiser pegar conteúdo lá é super legal, tem muito conteúdo lá. E o Silvio Meira, grande pesquisador de Porter, falou assim: Porter nunca falou isso. Ele falou assim: eu já li tudo e a gente nunca falou isso. Alguém inventou que ele falou e essa frase foi ficando, né? Mas a verdade é que depois de trabalhar muito tempo estratégia e cultura juntos, o que a gente pensa hoje, né, nós da Beehive, especialmente eu e a Pri, é que é impossível você dissociar a estratégia da cultura. A cultura hoje eu vejo a cultura como uma coisa maior e dentro da cultura está a estratégia. Mas principalmente a disciplina estratégica precisa de ser uma coisa da cultura, tá? Mas já que você fez uma pergunta direta, deixa eu dar uma resposta direta, né? Estratégia é entender quais os mercados você quer atuar, quais os diferenciais que você quer ter nesse mercado, ou seja, qual o posicionamento que você quer ter nesses mercados e quais são as dificuldades que você vai ter para conseguir esse posicionamento desses mercados. Isso é estratégia. Então, uma boa estratégia vai te falar quais mercados você quer atuar e quanto mais específico for esses mercados, mais interessante é essa resposta. Tá? Então, quanto mais amplo for o mercado, menos estratégico você está sendo. Tá? Então você pode pegar inclusive as grandes empresas. Você pega a Procter & Gamble, por exemplo. Tá? Qual que é a estratégia dela? Vende shampoo. Tá? Ela vende shampoo para mim e para você de cabelo grisalho. Ela vende shampoo para o João com cabelo colorido. Ela vende shampoo para quem está com queda de cabelo, para quem está com caspa, para alergia. Ou seja, ela escolhe mercados e cria produtos específicos com posicionamentos específicos dentro daquele mercado. A Rigota, a Procter é muito grande. Como é que você faz estratégia para uma empresa pequena? A mesma coisa. Tá? Você tá com um produto agora, né? Aquele seu produto é um produto para vantagens de saúde. Toda vez que você conseguir falar assim, não, eu quero levar o produto de vantagem de saúde para ciclistas atletas.
Se for para atleta, já é melhor do que para todo mundo. Se você falar para ciclistas, atletas, você consegue ter uma estratégia muito mais adequada para ter um posicionamento adequado. Quanto mais o nicho vai fechando ali, mais a estratégia vai estar bem desenhada. Exatamente. A palavra nicho, ela é interessante porque a gente associa muito nicho a perfil geográfico, né? Homem, 42 anos, ciclista, aquela coisa toda. Nós dois estamos nesse mesmo negócio. Para o seu produto de saúde, por exemplo, eu preciso de um produto diferente do seu. Né? Fala assim, eu ando de bicicleta igual você. Só que eu não consigo fazer as coisas que você faz. Você precisa, por exemplo, de um produto mais voltado a desempenho, por exemplo, e eu preciso de um mais voltado à estamina, ficar mais tempo. Então, quanto mais você conseguir, ao invés de pensar no nicho geográfico ou psicográfico, vamos dizer assim, homem, tal, pensar em comportamentos, melhora a sua estratégia. Tá? Então, toda vez que alguém fala nicho, eu acho importante separar o que é nicho do que é grupo com comportamento igual. Porque pessoas semelhantes em nicho vão ter comportamentos muito diferentes. Entendi. E a cultura, ela janta, como é que ela come? Ela come o café da manhã. O café da manhã porque ela está acima disso. Porque a cultura é como você faz as coisas, certo? Então, toda empresa tem um jeito de fazer. Tá, a minha empresa tem uma cultura, tem um código de cultura com valores lá. Você já vai entrando em várias empresas que tem... Missão, visão e valores. Exatamente. Aí a primeira frase que o cara fala... às vezes é para inglês. Na primeira frase que o cara fala, você fala assim, putz, esse valor que ele colocou ali na parede não tá funcionando nessa frase, não. Toda vez que você entra numa conversa qualquer, você percebe que não tá acontecendo aquilo. Né? E quando você faz isso, você tira da parede outra cultura. A cultura é aquilo que de fato está acontecendo. Tá? É aquilo que acontece todos os dias. Então a cultura tende a se reproduzir. E a cultura tende a ter uma inércia muito grande. Isso é legal que você falou, porque eu tive uma consultoria com um parceiro meu também, que chama Vinícius, em 2022, onde a gente veio desenhando tudo isso, sabe? E aí, para definir essa questão da nossa missão, foi aquele brainstorm ali, primeira reunião, não definimos. A gente ficou quase 2 meses discutindo sobre isso até entender que o objetivo a missão da DIM é ajudar micro e pequenas empresas a venderem mais através da internet. Então, a partir disso aí, mudou toda a percepção do meu time com relação às entregas. Porque era comum ter um funcionário que recebeu uma mensagem no WhatsApp e demorava a responder. O cliente mandou lá que está chegando um lead desqualificado, que não está interessado no público. Cara, você tem que preocupar com o resultado. Você precisa ajudar aquela empresa a vender. Essa é a nossa missão. A gente está aqui para isso. Você acorda de manhã para fazer isso, né? Então eles estão sempre focados nisso, ajudar o cliente a vender mais. Essa é a nossa missão. E aí muda toda a percepção do time. E olha que legal como que a sua missão está de acordo com o que eu falei que é uma boa estratégia. Ele fala qual é o mercado, fala qual é o posicionamento que você quer ter lá e qual o desafio que você está encarando. Exatamente. Então ele mostra claramente isso. E com isso, a estratégia serve como um grande direcionador de intencionalidade. Todo mundo que trabalha com você sabe, olha, a nossa intenção aqui é fazer isso. Então tudo que você for fazer, que estiver dentro dessa lógica, dessa missão aqui, você pode fazer. Você não precisa me ligar. Exato. O cara me mandou aqui um e-mail assim assado, eu vou responder como? Fala assim, cara, de uma forma que você ajude esse cara a vender mais nos meios digitais. E ponto. Certo? Então quando você consegue ter uma lógica funcionando assim, você consegue dar muito mais autonomia para as pessoas. E aí respondendo do outro lado, a cultura é como que você faz as coisas habitualmente. Tem um conceito de cultura que é muito legal, que é a cultura é o pior comportamento que você aceita. Então, por exemplo, se você tiver uma cultura que aceita que você recebeu um WhatsApp, você só vai responder no dia seguinte, a sua cultura não é de ajudar o cara a vender mais no meio digital. Tá? A sua cultura aceitou aquilo. Agora, se você, ao ver aquilo, você fala assim, pessoal, a gente tem uma cultura de ajudar as pessoas. Então, chegou um WhatsApp, nós temos que responder em meia hora. Legal. O pior comportamento você aceita é responder em 1 hora. O cara respondeu em 2 horas, amigão. Esse comportamento seu não está adequado para o nosso negócio. Exatamente. Então a cultura é como que a empresa se comporta. E dentro desse planejamento que foi feito, saiu os valores, tipo, o atendimento precisa ser humanizado, a gente precisa ser pontual, todas aquelas coisas ali que estão no dia a dia que ajudaram, assim, a, primeiro, reter mais clientes. A cultura de todo mundo querer vender mais e colocou na cabeça do time que o tempo todo a gente está precisando vender. Então, o meu próprio time ajudou, começou a trazer cliente para a agência, indicações e etc. E a roda começou a girar de uma forma
harmônica, integral, todo mundo no mesmo sentido, sabe? Isso faz muita diferença. E olha que legal, né? Você tem falado sobre a sua estratégia, e você falou até agora sobre como que isso mudou a reação do seu time. Você falou do efeito indireto, que é o desejado, que é a retenção e atração de mais clientes, mas em nenhum momento você falou de metas, nada disso. Né? Você falou da sua estratégia, qual é o mercado e onde você vai. Você fez uma coisa muito importante, que você separou estratégia de planejamento. Isso é uma coisa fundamental de fazer. Você precisa de pensar na sua estratégia antes de pensar no planejamento e você precisa de gastar um tempo construindo uma estratégia que de fato vai fazer na sua empresa a transformação que precisa fazer. Que foi o que você falou, olha, a gente atuava aqui com uma agência mais ou menos uma agência normal. Uhum. E aí você mudou o jeito da sua agência pensando numa estratégia diferente para você. E depois você foi planejar como é que você ia fazer. É um esforço importante também, mas é menor. Legal. E aí assim, dentro dessa missão de ajudar o pequeno e médio empresário é que nasceu esse podcast. E Legal. Todos os convidados, todo mundo que eu trago é sempre no sentido de ajudar quem está do lado de lá. Então a gente fala de tráfego pago, dessa coisa toda do digital e tal, e você está aqui para isso também. Então eu quero trazer coisas que vão ajudar o empresário. E uma coisa muito comum hoje que a gente vê é o empresário, vou colocar alguns pontos, tá? Contratando de forma sem planejamento para tapar buraco e apagar incêndio. É o empresário investindo em marketing só quando ele está com a corda no pescoço precisando vender mais, aí ele vê o tráfego pago ou o marketing como a última saída para ele. E tudo isso tende a fazer o cara contratar errado, investir no desespero, e etc. e tal, e contratar um software que não resolve, tudo isso. Quando você senta para desenvolver um planejamento estratégico, né, da camada estratégica ali, implementar uma cultura diferente pela Beehive, assim, né, tudo isso tá previsto lá. Você acredita que vai conseguir ajudar o empresário em todas essas frentes? Sim. Tira o sono dele? Sim. Uma das coisas que a gente faz com os empresários, aliás, a reação no primeiro momento, a gente tira o sono. A gente piora a situação. Sim. Né? Antes de melhorar, piora. Eu lembro daquele quadrinho que você mostrou lá na palestra, aquele primeiro lá. Exatamente. Que falava assim, cara, isso aqui e tal, e todo mundo foi se vendo naquele cenário. Todo mundo foi se vendo. As pessoas vão... as empresas que... Se quiser até exemplificar isso aí também, pode ficar à vontade, que eu achei aquilo bem legal. As empresas, elas não têm hoje uma clareza estratégica que permita que as decisões sejam todas concatenadas, sejam planejadas. Tá? E elas querem fazer o planejamento antes de parar para pensar na estratégia. Então, vamos lá, para ajudar os seus empresários, vamos lá, primeira coisa, cara, senta e escreve uma estratégia clara, que defina quais os mercados você quer atuar, quanto mais nichado melhor, como já falamos, qual o posicionamento que você quer ter. E por posicionamento a gente entende qual é a vantagem competitiva que você vai ter nesse mercado. Tá? A gente traz aqui um conceito de vantagem injusta. Como que você vai ser injusto nesse mercado aqui? Qual que vai ser o diferencial do seu produto ou serviço que vai falar assim, cara, compra o meu produto ao invés de comprar o de qualquer outro? Nesse momento aí não entra uma meta do tipo, cara, eu quero chegar em 1 milhão de faturamento. Isso não tem nada a ver ainda. Esse momento é outro. Tá? Aliás, é muito comum. Você fala assim, você tem planejamento estratégico? Cara, tenho sim. Aí você vai lá, deixa eu ver. O cara te mostra uma série de metas e uma série de tarefas. Ou uma lista de tarefas ou um conjunto de metas. Esse cara não tem uma estratégia. Tá? Pode até ser que tenha por trás disso aí alguma estratégia, mas quando você pergunta uma estratégia, tinha que mostrar a estratégia de verdade e não as metas dele. Sabe? Isso é o erro mais comum que a gente vê nos empresários, especialmente pequenos e médios no Brasil, que tem aquele empreendedor típico. Esse cara ele tem na cabeça dele uma estratégia, ele não consegue passar isso para a empresa, aí ele fica preso no operacional, os líderes deles não conseguem tomar decisões, ele precisa de ficar trazendo decisões, aliás, ele não forma líderes, né? O único líder na empresa é ele, as outras pessoas são tarefeiras, fazem as tarefas que ele pede para fazer, né? Então você tem que ter estratégia com os mercados, qual o posicionamento que você tem que ter, e aí aqui esse posicionamento precisa de ser específico para o mercado. Tá? Você precisa de fato falar com um público específico. A frase que a gente fala você quer ser ouvido por todo mundo ou lembrado por alguém? Essa frase é muito importante, tem muito a ver com o seu trabalho, né? Uhum. Que é justamente de falar com o público certo, de trazer o lead certo. Só que a estratégia precisa de trazer isso para você poder trabalhar melhor. Né? Até para você planejar a campanha, essa estratégia precisa estar clara. Só que acontece, é muito comum a gente falar com empresários, principalmente empresários pequenos e médios, falar assim, não, vamos ficar 2 dias pensando na sua estratégia? Cara, não precisa não, eu sei a estratégia. E 100% das vezes, tá? Quando a gente senta com eles para ficar 2 dias pensando na estratégia, a gente gasta os 2 dias
Porque é importante parar e pensar e fazer perguntas incômodas. Quais são aqueles pontos lá iniciais que você falou no dia da palestra lá, que todo mundo foi se vendo? Bom, o primeiro foi essa do sem tempo para fazer nada, preso no operacional, não posso tirar férias, né, para fazer as coisas. O segundo é, a minha equipe não sabe tomar decisão, precisa que eu tome todas as decisões, que eu atuo junto. Foi legal que gente, eu vou fazer umas perguntinhas aqui. Todo mundo foi caindo. Se você está se vendo nessa situação, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Então, a sua equipe não sabe tomar decisão sozinha. O que mais? Você está sobrecarregado, sempre preso no operacional. Eu não vou lembrar de todas, tá, Lucas? Acho que era 4, né? Não. Aí tinha uma relacionada com o cliente, né? Tem chegado muitos clientes novos e diferentes para mim aqui, né? E eu não estou sabendo lidar com todos os clientes que estão chegando. Uhum. Eu não sei aonde direcionar o meu recurso de marketing para colocar, né? Que eu coloquei, foi até uma pergunta que eu coloquei especialmente para aquela palestra lá. Uhum. Mas as dores do empresário que não tem estratégia são, via de regra, relacionadas. Eu não consigo mais crescer, eu cheguei num ponto que eu não consigo mais crescer. Tá? Isso também é outra pergunta que tinha lá. Sim. Eu cresci bastante, e agora qual que é o próximo passo? Outro que todo mundo levantou a mão lá foi como que eu mudo a minha estrutura para crescer mais? E isso vai no ponto que você falou. Eu quero contratar uma agência de marketing. Você quer contratar uma agência de marketing para quê? Qual o mercado que você vai querer e qual o posicionamento que você vai colocar nesse mercado? Tanto que você deve ter muito cliente que chega para você e fala assim, eu quero aumentar em 20% das minhas vendas. Legal, mas vamos olhar qual mercado? Como que você vai aumentar essas 20%? Não, o cenário é muito pior, na verdade. É mesmo? O micro e pequeno empresário, ele chega querendo fazer tráfego pago porque ele vê o concorrente dele fazendo, ou então porque ele viu que não está chegando mais cliente igual chegava antes, e aí ele pergunta assim, quanto você acha que eu devo investir em tráfego pago? E aí eu venho fazendo esse trabalho de, poxa, dentro de um planejamento estratégico, você tem que ter uma verba do marketing. Você tem que definir o tamanho do seu público. Eu não consigo te responder isso assim e tal. E aí, na maioria das vezes, eu falo, cara, a gente precisa começar, porque eu só vou fazer o estudo do seu público, definir a persona, definir o melhor funil de captação de lead, de venda, depois que a gente começar o trabalho. Se eu não assinar um contrato e começar, não adianta eu fazer isso tudo para você, que eu estou gastando minhas horas aqui. E depois disso eu consigo te passar uma previsão legal. Para você entender, o mínimo do mínimo é R$ 1.500 por mês para você começar a fazer. E você fala isso só para continuar a conversa. Só para continuar a conversa. Só para continuar a conversa. Então, o cenário do micro e pequeno empresário, que é o cara que tem aí, vamos até 5 funcionários, vamos colocar assim, ele é muito pior. Porque é aquele cara que saiu da escola, não estudou empreendedorismo, não estudou contabilidade, não estudou marketing, não estudou vendas, nada disso. Sacou? O cara começou a trabalhar, se tornou especialista em alguma coisa, às vezes formou naquilo na faculdade, né? E aí ele viu que tinha negócio, precisou contratar um ajudante aqui, um financeiro ali e tal. E aí ele falou, agora eu tenho que entrar no marketing, sem entender bosta nenhuma. E aí é o tipo de público que a gente recebe muito. O grande volume de empresas hoje é esse. É muito difícil você entrar numa empresa gigante que já tem tudo isso rodando e tal. A cada 20 clientes que chegam pra gente, um tem um perfil de uma empresa um pouquinho maior. Então, é um dos desafios que a gente tem no dia a dia aí. E olha que interessante, né, Lucas? E esse cara vira e fala assim, eu preciso de investir em marketing. Eu preciso de entender de marketing. Por isso que eu te perguntei, a maioria desses caras já está numa situação de desespero. Porque ele está vendo as vendas diminuírem. Ele precisa de parar e pensar. Porque, especialmente quando você está falando da venda diminuir, quer dizer o seguinte, esse cara em algum momento acertou um público. Acertou um mercado, ele tinha um posicionamento adequado e ele vendeu bastante. Só como ele não tinha feito isso intencionalmente, ele fez no meio de um monte de esforços ali que levou aquela coisa a acontecer, ele não conseguiu identificar aquilo e falar, Lucas, vamos repetir isso aqui que aconteceu. Certo? Aí eles precisam parar e falar assim, qual o mercado que realmente me vendeu? Qual é o tipo? E você, a pergunta que você faz, qual é o tipo de lead? Para quem que você vai vender melhor? Aí você precisa ir lá e entender esse aspecto e focar na construção daquilo. Tá? Ter realmente uma estratégia declarada, intencional, e fazer a agência e os funcionários dele pensarem de uma forma funcional, como você disse que aconteceu com a sua. Né? Acabou que a gente falou muito de estratégia e falou um pouco de planejamento. Tá? E uma vez que você constrói estratégia, você precisa entender, para eu conseguir atingir esse mercado com esse posicionamento, o que eu preciso de ter na minha empresa? Certo? Então, por exemplo, a gente estava falando com alguém ontem, falou assim, eu quero continuar sendo uma empresa de boutique, ou seja, eu vou trabalhar para poucos clientes, gerando muito valor para eles.
Então você precisa de ter uma alta capacidade técnica. Você precisa de ter um processo de atendimento muito bom. Você não precisa de ter um número grande de vendedores, por exemplo. Agora fala assim, não, eu quero trabalhar para muitas empresas porque a minha margem vai ser pequena e eu só vou ganhar volume. Então você não precisa de ter um aspecto técnico tão avançado, mas você precisa de ter um volume de vendas maior. E aí, esse tipo de decisão que você toma na hora de fazer o planejamento. Então fala assim, para eu executar essa estratégia aqui, o que eu preciso de ter? E você começa pensando na sua estrutura. Tá? E aí, esse lugar é outro muito interessante. Estava agora no carro vindo para cá, eu e o João, estava falando com uma empresa que eu falei assim, essa empresa ela tem hoje 30 clientes que quer chegar a 100 até o final do ano. Ela tem tipo 7 ou 8 anos de idade. Ou seja, em 7 ou 8 anos construiu 30 clientes. Fez uma estratégia, pensou no marketing, tal, vai conseguir atrair 100 clientes até o final do ano. Ela agora precisa de repensar a estrutura dela. O que ela vai crescer, o que ela precisa de reproduzir, o que ela não precisa de reproduzir. Onde que ela precisa de investir em termos de trazer recursos. Aí quando eu falo recursos, é humanos, tecnológicos e até financeiros. Onde que precisa de alocar para que ela possa se preparar para ter esses 100 clientes. E aí nessa hora tem um outro lugar que o empresário pouco estruturado, como você fala, olha pouco. Que é a questão da estrutura financeira da empresa dele. Tá? Ter claro, onde o dinheiro entra, onde o dinheiro sai. Onde que ele deve entrar e deve sair, e fazer esse planejamento para o crescimento dele. Então, eu estou com 30 clientes, daqui a 12 meses eu vou ter 100. Perfeito, vai entrar mais dinheiro. Para onde que ele vai ir? Quais estruturas eu vou aumentar, quais eu não vou aumentar, quanto disso eu vou alocar para marketing, quanto disso eu vou fazer uma reserva de risco, quanto disso eu vou crescer a minha equipe comercial. E essa questão que você falou aí do posicionamento, né, de ser uma boutique, atender menos clientes com maior valor agregado ou atender muita gente com menor valor, impacta não só na equipe que é a técnica que entrega, né, o serviço, etc. E impacta na gente, na construção da estratégia do marketing, impacta no time comercial dele, porque, por exemplo, né, a Beehive, a D&M, são empresas que eu acredito que não faz sentido você fazer uma campanha aberta e começar a conversar com muitos leads o tempo todo. Então, a gente está falando para um público específico, que é o dono da empresa, o cara que está cuidando do planejamento estratégico, que está olhando para crescer e tal. E aí faz sentido você ter 10 vendedores atendendo lead desqualificado o tempo todo? Não, cara, eu quero ter um vendedor fera que vai saber mostrar tudo que eu sei vender e tal. E aí, dentro da nossa estratégia de tráfego, por exemplo, a gente vai desenhar um funil um pouquinho diferente. A gente vai usar as principais alavancas, que é o quê? Primeiro você transforma o curioso em interessado. Depois você transforma o interessado em comprador. O cara que vende, por exemplo, tênis, vende suplemento, se o cara é um curioso, você já manda pro site. Para ele tentar comprar lá. Vai lá comprar. Ou então, o cara que já está interessado, que vai no Google da vida, por exemplo, você já manda ele pro WhatsApp, pro site para vender. A gente não, a gente precisa primeiro transformar aquele curioso ou aquele cara ali no interessado na gente, naquilo que a gente vende e tal. A gente vai nutrir esse cara com conteúdo e tal. Depois eu jogo ele na minha estrutura. E aí esse cara vai se tornar um lead mais qualificado e o meu vendedor, por exemplo, vai conversar com uma pessoa por dia. Só um vendedor qualificado atendendo, ao invés de ter 3 vendedores conversando com 100 pessoas, aquela loucura é um processo completamente diferente. Então, o que se desenha lá em cima de planejamento estratégico, né? Pô, eu quero atender esse tipo de empresa, eu quero... Ele vem ramificando em todas as áreas, né? Todas as áreas. Da empresa. E você falou, o que desenha lá em cima no planejamento estratégico, vamos separar. O que desenha lá em cima na estratégia... Na estratégia. Precisa de refletir no planejamento. Faço separado, faz estratégia primeiro. Uma coisa muito comum que a gente faz com empresas pequenas, aí você começa a fazer estratégia, o cara já começa a pensar, não, então eu vou ter que contratar mais vendedor. Então, calma, vamos construir a estratégia primeiro, terminar esse trabalho, aí a gente vai olhar para o planejamento. E aí quando a gente vai para o planejamento, primeiro... E o empresário, eu lembro quando eu fiz esse processo todo, eu ficava desse jeito. A gente fica ansioso, querendo já dar um passo na frente. Calma, nós nem definimos ainda o básico do básico aqui, depois você preocupa com isso. Calma, Esse cara que eu tô contando da agência, ele vai vir aqui para BH e vai ficar 2 dias. Aí ele falou assim, Rigoto, eu preciso de 2 dias com você, 1 dia só a gente consegue. Eu falei, não, com 2 dias fica melhor. Com 1 dia a gente consegue. Mas quanto mais tempo você conseguir dedicar para pensar a sua estratégia, mais você vai conseguir analisar as suas competências. E analisando as suas competências, você vai conseguir identificar nichos mais adequados e posicionamentos mais cortantes. E se eu conseguir falar assim, Lucas, eu tenho aqui um produto de planejamento estratégico para empresas médias do setor farmacêutico
que vendam digitalmente. Se eu falar assim, faz uma campanha para mim para isso, você concorda comigo que a sua assertividade vai ser absurda? Agora você fala assim, não, faz para mim uma campanha de planejamento estratégico para empresas médias. Agora, médias do setor farmacêutico, já melhorou. Médicas do setor farmacêutico que trabalha vendendo só digital, melhorou mais ainda. Né? Então é tudo isso. Isso faz muita diferença, porque, cara, hoje dentro do tráfego pago, é uma enxurrada de anúncios que a gente vê o tempo todo, né? A questão dos leilões lá, o tempo imagem, vídeo, especialista de tudo e tal. E aí, quando você faz uma campanha ampla, você acaba passando despercebido. E quando você fala com aquela pessoa específica, você consegue pegar a atenção daquela pessoa e trazer e qualificar o lead ali. Não. Então, essa definição de com quem você quer conversar, até na hora de fazer um vídeo, você começar o vídeo falando, fulano, você que faz isso, está em tal lugar e tem até 5 vendedores faturando tanto, eu preciso conversar com você. Isso aí já prende a atenção da pessoa. Já é outra conversa. E isso aí é uma questão que as empresas não dedicam tempo a fazer. E, na verdade, Lucas, na nossa experiência, e felizmente é grande, todos os empresários que sentaram com a gente para conversar, todos, 100%, não é 99,9%, não. 100% dos empresários que sentaram para a gente, eu sei qual é o meu público. Você começa a conversar com ele, ele vai tendo insights e vai limitando. E vai limitando, e vai limitando. E aí, no final da história, ele consegue ter um mercado específico e um posicionamento específico. Esses dias nós fizemos um planejamento estratégico, uma empresa muito maior do que essa que nós estamos falando, uma empresa com 1.000 funcionários, talvez. Essa empresa tinha um cliente super importante, fazer 70% do faturamento dela. E ela era super preparada para atender esse cliente. Só que o cliente era muito importante, muito forte, portanto, ele começou a criar regras dentro daquela empresa. Você vai trabalhar assim, assim, assado, você vai ter um departamento disso, departamento daquilo. Aí acabou que ela foi se moldando para atender para aquele cliente e ela não conseguia atender outros clientes mais, porque ela ficou cara para os outros clientes, que ela fazia muita coisa para aquele, e aí não conseguia atender os outros clientes. Quando nós fomos questionar isso, primeiro dia que eu cheguei lá para fazer estratégia, eu falei, cara, você está num risco muito grande. Se esse cliente aqui resolver sair amanhã, ou se ele diminuir as atividades dele, qualquer coisa que acontecer com esse cliente, você vai ter o problema que ele teve. Nós temos que tomar um cuidado estratégico com isso, criar outros meios. E aí nós começamos a trabalhar dentro daquele cliente, do nosso cliente, uma estrutura para atender outros clientes que não tivessem todas aquelas demandas. E com isso ele foi trazendo o faturamento, sem perder o faturamento daquele cliente, foi trazendo o faturamento de outros clientes. E de uma hora para outra o que aconteceu? No meio desse processo, o cliente perdeu o negócio. E aí teve uma consequência com ele, e hoje os outros clientes estão muito mais relevantes do que tinha lá. Ainda bem que ele se preparou para esse momento. Ainda bem que senão, e foi engraçado, né, que o empresário lá fez assim, nossa, ainda bem que a gente fez isso daquela vez. E na época a tentativa dele era pegar cada vez mais um pedaço da carteira daquele cliente. Ao invés de tentar, cara, olha pro resto do mercado. E ele estava seguindo aquilo que eu falei, né? O nicho dele era muito específico, era um cara só. Agora ele foi e começou a trabalhar outros nichos também para colocar. E essa necessidade de entender as suas competências para daí falar quais são os nichos é muito grande. E a gente não vê os empresários fazendo isso. Ele vê o contrário. Os nichos demandam uma competência, ele vai e tenta contratar alguém, fazer o marketing e tal, para entregar aquilo que o mercado está falando. Em vez de falar, não, peraí, eu já tenho umas competências aqui. É isso que eu faço. Agora eu vou trazer as pessoas que querem contratar essa competência que eu faço. Legal. É claro que não adianta também você ser teimoso, né? Se você tá ali, aquilo que você fala, tem ninguém querendo comprar, faz outra coisa. Mas enfim, faz total sentido, né? A gente vivenciou isso, inclusive, na empresa. Há uns 4 anos atrás, a gente atendia uma grande rede de academias que estava crescendo, todo ano abria 3, 4 unidades. E a nossa empresa foi demandando crescimento. Agora eu preciso de um design específico para atender essa empresa. Preciso de um programador específico para mexer no site dessa empresa todo santo dia, que tem que mudar plano, etc, etc, etc. Quando a gente viu, os outros clientes estavam estagnados, a gente não estava trazendo ninguém novo, o contrato dessa academia cresceu. Chegou a pandemia, as academias simplesmente fecharam as portas, né? E ele simplesmente encerrou com a gente o contrato. E aí, o que era o nosso faturamento, assim, talvez ele era o maior cliente da base, ele representava ali 30% do nosso faturamento. E aí a gente se viu num cenário em que, de cara, a gente precisou reduzir a equipe, já nos primeiros meses de pandemia. Um mês a gente ficou esperando, não, realmente não vai ser só aqueles 15 dias de lockdown, não, é um mês. Vamos segurar, vamos fazer uma comunicação para levar todo mundo pro digital. Cara, tá levando pro canal do YouTube, mas não vai abrir, não adianta, vamos cortar custo. Aí cortou, parou o marketing, a gente perdeu esse faturamento, eu já tive que dispensar a gente também da equipe. E aí a empresa encolheu pra caramba com relação a isso. Depois disso que eu comecei a olhar mais dessa forma, sabe?
Mas enfim, vamos em frente aqui. Tá. Acabou que eu não falei de cultura, cara. Você fez a pergunta naquele lugar lá, eu parei lá. Né? Antes de entrar na próxima pergunta aqui. Cultura é o conjunto de valores e crenças que a empresa tem. Então ela acredita que ela vai se pautar em alguns valores que vão se transformar em crenças, e essas crenças vão pautar o comportamento das pessoas. Então construir uma cultura é falar quais são os meus valores, como que esses valores se traduzem em crenças e como que essas crenças direcionam comportamentos. Então, por exemplo, você acredita, pelo que você falou aí, que a sua empresa precisa de atender rapidamente os clientes dela. Então isso é uma crença. E qual que é o comportamento? Poxa, atender o WhatsApp na hora, ficar pensando no cliente, se antecipar e ser proativo na colocação do cliente. Então, quando o empresário pequeno, né, tentando ajudar, tô querendo repensar minha cultura, criar uma cultura, você pode falar assim, e o que você acredita? Quais são as coisas que você acredita? Que você precisa de fazer para que você tenha sucesso nos mercados e posicionamentos que você falou. Aí eu acredito nisso, eu acredito que atender rapidamente, acredito que eu preciso ter um atendimento muito diferenciado, eu acredito que a qualidade técnica é fundamental no meu produto. E aí cada um vai ter a sua crença, né, de acordo com o seu mercado. E essas crenças precisam direcionar comportamentos. Então, constrói um conjunto de crenças e um conjunto de comportamentos aliados a essas crenças. E com isso você vai ter uma cultura. E não aceite comportamentos fora daqueles que você está prevendo ali. Tá? À medida que quando a gente tem uma cultura forte, é aquela cultura em que todo mundo sabe quais são os comportamentos adequados e segue aqueles comportamentos. A cultura fraca é aquela que tem os comportamentos que a gente gostaria que acontecesse, acontece o comportamento que está fora daqui e a gente, tudo bem, deixa aquilo passar. A cultura forte fala, não, peraí, esses comportamentos que a gente quer são esses aqui. Tudo que está fora daqui, a gente não aceita. Aí a cultura é forte. A gente tem essa questão da cultura e isso melhorou vários pontos, inclusive, quando você fala, tem que ter o atendimento na hora. Não é só o atendimento na hora, a gente tem uma rotina de ser ativo nesse contato. Então, o que é muito comum, né? É o cara pensar, essa agência aí some, aí eu vou e mando uma mensagem, porque já tem 3 dias que ninguém fala nada, eu não sei se eles estão fazendo e tal. Não, toda segunda-feira o meu gestor de tráfego vem no grupo trazendo um feedback de tudo que está acontecendo. Toda sexta-feira, a Isabela, que é a responsável pela gestão dos projetos, né? Ela vem passando ali tudo que está em andamento e tal, e encerra a semana na parte da manhã. Porque era muito comum, por exemplo, chegar sexta-feira de noite, o empresário estava lá e lembrou que tinha uma coisa que ele tinha falado na reunião e que não tinha acontecido ainda. E aí ele vinha no grupo, ligava para mim, tal, a gente ficava maluco fim de semana e tal. Quando a gente implementou essa rotina, hoje a gente tem com cada empresa que a gente já trabalha lá, mais ou menos 15 pontos de contato no mês. Olha que interessante. Que é o quê? Basicamente, dia sim, dia não, a gente está falando com esse cliente. Na segunda, na quarta e na sexta. E tem as rotinas mensais de produção de conteúdo, de planilha, de reunião, de resultado e tal. Então, o cliente sente que realmente a DIM é uma empresa que é parte dela, é o setor de marketing dela. Ou seja, ela não está distante. A sua crença é, eu preciso de estar próximo das empresas. Exatamente. Essa crença direcionou vários comportamentos, criar muitos pontos de contato. E essa crença, você não precisa de listar os comportamentos todos. A crença, dentro de uma crença, cabem inúmeros comportamentos. Então, se a crença estiver clara para todo mundo, as pessoas sabem como se comportar. E se tiver um comportamento fora daquela crença, você vai falar assim, cara, esse comportamento não é o que a gente quer aqui na empresa. Show. E aí você reforça a cultura. Bom demais. Bom, vamos avançar aqui. Eu falei sobre essa enxurrada de anúncios aí que a gente tem visto. E eu, como dono de empresa, e não sei se a maioria da galera vê isso também, né? É um conteúdo que eu busco muito de alguns profissionais na internet. A gente recebe e-mail, anúncio o tempo todo falando, empresário, você está preso no operacional? Você já falou sobre isso, né? É o cara ali. Então, quem que é esse empresário? É o cara que, igual eu falei, formou em alguma coisa, ele começou a fazer aquilo ali, e começou a vender, e fazia o financeiro, e fazia a entrega, de repente a empresa começou a crescer, e tudo que precisava estar setorizado passa por ele. É aquele caos do operacional, né? A gente sabe que é difícil o cara simplesmente ir lá na empresa uma vez por semana para poder... Ele precisa estar no operacional ali, né, no dia a dia, mas o cara, de fato, não pode estar preso nisso. E aí, essa questão de formar líder, formar profissional que toma decisão e tudo, esse é o caminho? Essa é a chave para o empresário ter uma rotina mais saudável no dia a dia dele? A grande questão para o empresário sair... Primeira coisa, a gente fala assim, sair do operacional.
A gente acredita que o empresário nunca vai sair do operacional. Ele precisa de estar próximo ao operacional, até para ele entender o impacto do operacional na estratégia e poder adaptar a estratégia, né? A gente acredita que a estratégia é viva, tem que estar sempre mudando e evoluindo, né? Então, o empresário precisa estar sempre tendo ali um contato com o que está acontecendo, quem produz na produção, quem vende na área de vendas, quem é digital na área de acompanhar os dashboards, o andamento das coisas. Mas é fundamental ele entender aqueles lugares em que as atividades que estão sendo realizadas podem ser realizadas por outras pessoas, certo? E aí entender onde ele tem que atuar para mexer o ponteiro do negócio e o que pode ser terceirizado, não, né? Passado por um responsável capaz de entregar aquilo. É muito interessante isso. Na verdade, ele precisa de entender onde que ele está atuando mais, gastando mais tempo da vida dele, ou do trabalho dele, da energia dele, e que ele possa colocar alguém nesse lugar. E esse lugar pode ser um lugar que mexe o ponteiro, tá? Então, muitas vezes, você precisa contratar alguém já de um nível mais alto para poder te aliviar. Então, você fala assim, olha, eu estou gastando muito tempo, por exemplo, fazendo as minhas campanhas de marketing com o Lucas. Pô, vão trazer alguém de marketing. Eu estou gastando muito tempo gerenciando a minha equipe de vendas, por exemplo. Vão trazer alguém para gerenciar a minha equipe de vendas. Certo? Isso está muito mais ligado ao tempo que você está gastando e a energia que você está gastando com alguma coisa do que com a complexidade ou com a importância estratégica daquela coisa. Então, aquele lugar onde você está dedicando mais tempo da sua vida, um espaço maior do seu tempo, é aonde você precisa de colocar alguém. Tá? A estrutura precisa de ser pensada dessa forma. Tá? E outra coisa que a gente fala muito, especialmente para empresário, nessa construção que você falou, para tentar ajudá-los, é o seguinte: pense na sua estrutura com base numa visão de futuro. Tá? Que você fala assim, beleza, hoje eu estou desse tamanho, eu não consigo contratar um gerente de marketing, por exemplo, que ganhe X. Você pensa, não, cara, mas daqui a 2 anos, como é que eu vou estar? A minha empresa vai ser desse jeito aqui. Pô, então você vai ter um puta departamento de marketing, né? Então você precisa começar esse departamento de marketing agora. Não adianta você ficar sendo gerente de marketing até que lá na frente você vai contratar alguém. Aí você vai ter uma cultura feita errada, você vai ter todo o marketing desenhado de uma forma a depender de você. Então você tem que olhar aquele lugar que mais depende de você e é ali que você precisa de colocar alguém. Tá? A gente tem um viés de pensamento, né, de achar que a gente vai fazer melhor do que os outros, né? Especialmente quem é empresário, né? A gente sempre tem, você deve ter isso, eu tenho isso, todo mundo tem. E certamente esses empresários que estão falando também têm isso. O nosso conselho nesse momento é: pare e pense. Onde que é mais importante você reforçar a sua empresa? Via de regra, é onde você está gastando mais tempo. Ou energia, tá? Porque tem aqueles gastos que você gasta pouco tempo, mas fica remoendo aquilo. Empresário tem isso demais, né? Ele gasta 15 minutos só trabalhando ali, mas ele fica o dia inteiro com aquela energia. Cara, coloca alguém para te ajudar a fazer aquilo. Legal. Põe alguém e aí, dentro disso, tudo que a gente está falando, né? Independente se o cara tem a visão de quero crescer, quero dobrar de tamanho, ou não, eu quero ficar pequenininho aqui e tal. O planejamento, essa parte de estratégia, de planejamento e tal, é para todo mundo? Ou precisa ter um tamanho de empresa? Precisa ter uma estrutura X? É para todo mundo, cara. É para todo mundo. É fundamental para qualquer pessoa, na verdade, né? O Alex Osterwald, né, que fez o Business Model Canvas, ele fez o Business Model U, que é o Canvas para a pessoa, para você fazer um modelo de negócio seu, da sua vida. E não tem a ver com onde você vai trabalhar, nada disso. O que você quer, onde você quer levar a sua vida? Sabe? Mesmo fala assim, não, minha empresa é pequena, eu quero que ela continue pequena. Cara, faz uma estratégia. Para daqui a 2 anos, ela vai ser pequena como? Quais características que você tem hoje que você quer transformar? É importante que você faça isso de uma forma intencional. A intencionalidade, a gente brinca que a intencionalidade é a palavra desse ano na Beehive, porque a intencionalidade vai direcionar a sua empresa para onde você quer e não para onde o mercado vai levar ela. Porque o que a gente vê de mais comum é a empresa falar assim, eu quero que minha empresa continue pequena. Aí o cara vai continuar pequenininho. Aí ele perde um cliente, aparece um outro cliente de uma área, ele vai se adapta para trabalhar para aquele cliente, aí aparece um outro de uma outra área, ele se adapta de novo. Daqui a pouco ele tem um Frankenstein que não é exatamente o que ele queria. Quando você fala assim, não, eu quero ser assim, você coloca intenção de ir para esse lugar e coloca esforços também para te levar nesse lugar. Então, Rigoto, contratar um serviço tipo o seu é caro para a minha empresa. Contrata um serviço menor, chama a gente para fazer uma
um dia com vocês lá, ou mesmo usa metodologias, tem muita metodologia, a gente fala da Play to Win, por exemplo, é o livro do Roger Martin, né, Jogando para Vencer, compra aquele livro e faz o framework que ele propõe lá. É claro que quanto mais você faz caseiramente, menos especialistas você tem, né? Quando você chama um especialista, fica um trabalho mais robusto, mas faça esse trabalho de alguma forma, sabe? Uhum. E assim, pra quem tá querendo fazer realmente, não tem grana, cara, tem conteúdo pra caramba aí de YouTube pro cara pra poder fazer assim, de graça mesmo, pra ele entender e implementar coisa no negócio. Todas as ferramentas que a gente usa, em qualquer planejamento que a gente faz, e é claro que dependendo do porte da empresa a gente usa mais ou menos ferramentas, né? Mas tem algumas básicas, assim, um conjunto de 5 ou 6 ferramentas que dá para a pessoa usar sozinha e no final da história vai ter um planejamento estratégico pronto. Aqui no final tem indicação, te pedir algumas indicações. Perfeito. Se quiser já entrar nisso agora. Legal. Bom, livros e ferramentas ou conteúdo para a galera consumir sobre isso. Legal. Ferramentas, cara. A gente tem todas as ferramentas disponíveis no nosso site, tá? Já está com a nova versão, João? Nós vamos estar com uma versão nos próximos dias, né, a nova versão do nosso site, que lá tem todas as ferramentas disponíveis para download. Quando você fala ferramenta, é software para o cara usar e montar e tudo ou não? É uma metodologia? É uma metodologia, é um conjunto de canvas que a pessoa vai usando numa ordem adequada, e a gente fala qual é a ordem lá, para que no final da história ele tenha um planejamento estratégico. A gente fala como é que usa cada canvas. Entendi. E tal. Livro. Primeiro livro sobre estratégia que a gente aconselha é Avalie o que Importa, do John Doerr. É o livro que fala sobre OKRs, né? Que ajuda você a identificar quais são os objetivos que a sua empresa quer ter. Uma das questões de estratégia, dando um passo atrás, né? Eu falei que ia falar mais de OKR e não falei, né? Vamos lá. OKR são Objetivos e Resultados-Chave, é a sigla para isso. Por que esse livro está tão importante hoje? Por que essa metodologia está tão importante? Porque as metodologias anteriores de estratégia, elas tinham uma preocupação muito grande em ser completas. Então ela pegava cada departamento da empresa, imaginava o que ele precisava de melhorar e falava, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos melhorar aquilo. Então ela tinha uma série de projetos e aqueles projetos direcionavam ações específicas dentro de cada um dos departamentos da empresa e aquilo convergia para as avenidas que eles falavam, né, do BSC, e ali a empresa evoluía. Mas as avenidas, via de regra, eram muito genéricas e os números eram muito grossos, né? Então, eu quero aumentar o meu faturamento em 1 milhão, quero aumentar o meu número de clientes em X%, quero ter tais processos estabelecidos, e aí fazia aquilo lá. O que o Andrew Grove e o John Doerr propõem ao você trabalhar com OKRs? Escolha alguns aspectos específicos que você quer transformar. Ao invés de transformar a empresa inteira, transforma alguns aspectos específicos que você precisa transformar. Faça uma priorização desses aspectos. Escolha uns 3 ou 4. Eles falam entre 3 e 5, tá? Porque aí aqueles aspectos você vai transformar. E para cada um desses aspectos você cria um objetivo. É o O dos OKRs. São os objetivos que você tem. Então você define ali menos objetivos, que é um negócio até mais fácil de ser alcançado do que querer mudar tudo. Exatamente. E quando você quer mudar tudo, a gente chegou numa empresa hoje, a gente chega em empresa e fala assim, tem 200 projetos. Cara, quando você tem 200 projetos, você não está priorizando nada. Ninguém consegue focar em nada. Quando você fala, não, eu tenho 4 coisas estratégicas para acontecer aqui. Aí todo mundo sabe quais são essas 4, todo mundo sabe como que pode ajudar nessas 4 coisas. Então a primeira coisa é legal. Criar os objetivos. Então, ferramentas, indicações de livro. Tem mais algum livro, alguma coisa para indicar aí, não? Tem. O outro livro é o Jogando para Vencer, do Roger Martin, né? Eu já citei, é o cara da... Vou tentar a gente colocar o link na descrição do vídeo aí, desses livros, de tudo isso aí para eles, inclusive do site da Beehive lá, onde vai ter essas ferramentas que ele falou, tá? Então, o Jogando para Vencer é um livro que fala muito sobre como selecionar os seus mercados, e como criar diferenciais que vão ficar por mais tempo. Tá? Tem um outro livro também que é muito legal para empresário na situação que você falou, um empresário pequeno ainda e tal, é o Oceano Azul, Estratégia do Oceano Azul, da René, o sobrenome dela é em alemão, se eu falar aqui eu vou falar errado, é um sobrenome difícil, mas eu também mando o link para você depois. É o livro que fala da importância de você sair dos mercados muito competitivos e ir para mercados menos competitivos. E ele traz algumas técnicas, ele é muito legal, ele é muito didático, né? Ele traz algumas técnicas que te ajudam a identificar mercados
que são mercados oceano azul, que ele chama, né? Então, assim, ó, você está no mercado aqui que é oceano vermelho, por exemplo, de produtos para emagrecer. Cara, acha um mercado anexo, e aí ele vai criando técnicas ali para você buscar mercados que... Perfeito, legal. Aí. E dentro do que você falou aí, você tinha um empresário que tinha 200 projetos e tal, traz pra gente alguns cases legais aí, 1 ou 2, se você quiser só um que seja mais longo, não sei, de entrada de vocês numa empresa, o cenário que aquela empresa vivia, e depois que vocês trabalharam toda essa metodologia, onde essa empresa chegou, o que melhorou, o que trouxe de resultado. Se não quiser citar o nome da empresa, não precisa, mas se puder falar também, é até melhor que a galera já vai conhecendo também. Legal, não, eu não pedi para cliente não para falar o nome, vai ser complicado, mas vamos lá. Eu tenho um cliente que é um case muito interessante que nós vivemos. Esse cliente, ele era muito cilado. Então ele tinha o departamento comercial, tinha o departamento de operações, tinha o departamento de novos produtos, departamento de design. Cada departamento andava em paralelo. E aqueles departamentos todos faziam o seu trabalho. Cada um fazia na sua hora, então o comercial demandava, tinha o departamento de implantação. O comercial vendia, o departamento de implantação implementava, e ele era organizado dessa forma. Então tinha o comercial que vendia para vários tipos de empresa, a implementação fazia implementação para vários tipos de empresa, novos produtos que fazia novos produtos para todos os tipos de empresa, e era uma empresa que tinha uma gama de clientes possíveis muito grande. Então, a empresa cresceu um tanto e aí ficou muito pesado. O departamento comercial era muito grande, o departamento de implantação era muito grande e a fila de implantação era enorme. Porque do mesmo jeito que você tinha clientes enormes entrando para implantar, tinha pequenos clientes para implantar também e tudo acontecia dentro da mesma coisa. Quando a gente foi fazer o planejamento estratégico, a gente descobriu que o valor que ele entregava para cada segmento de cliente era muito diferente. E que o processo comercial de venda para cada um desses tipos de clientes era muito diferente também. Então, o que a gente fez? A gente, ao invés de ter departamentos separados por especialidade, nós criamos departamentos separados por tipo de cliente. Então, naquele departamento tinha o comercial, a implantação, novos produtos, tudo ali. Entrou uma empresa gigantesca que demora 3 meses para ser implantada e tem um clientinho lá que a solução já está pronta, mas esse cara cai lá no final da fila. Cai no final da fila. Então a gente tem uma equipe especialista em pequenas empresas que vai tocando, vai entrando 10 empresas ali toda semana, todo mês, e os grandes clientes têm e aí vai todo o cenário, né? Desenvolvimento de produto, implantação, financeiro e tal. Exatamente. Separado por tamanho de empresa, né? Vamos colocar assim. No caso deles foi por tamanho, mas a gente gosta de falar que é por comportamento de empresa. Ou por comportamento de cliente, né? Então lá, aí eles criaram, né, um departamento de grandes empresas e foram criando departamentos em paralelo. E aí, quanto tempo ficou essa jornada aí, essa mudança? Ela está acontecendo ainda, tá? É fácil, eles já aumentam. Essa mudança, a gente lá teve até o dia da virada, fizemos uma virada lá, foi bem legal. Começamos a adotar. Tem o quê? Uns 6 meses já esse projeto ou mais? Esse projeto tem 2 anos já. 2 anos. Tem 2 anos já. É aquela história, né? Quando a empresa é pequenininha, a lancha ali, o barquinho, para virar de direção é fácil. O navio demora mais tempo, mais energia. Exato. Senão, não, e a cultura da empresa, a gente fala que a cultura tem anticorpos. Toda vez que entra alguma coisa diferente, o anticorpo vai lá e tenta matar, né? E a cultura da empresa não aceita facilmente, não. Porque você muda, né? O cara antes era o... Provavelmente nesse processo aí muita gente teve que ser dispensada. Muita gente teve que ser dispensada. O empresário teve que... Pessoas que estavam com ele há muito tempo, ele teve que abrir mão daquelas pessoas na empresa. As fraquezas da empresa começam a aparecer. Algumas decisões mais difíceis para ser tomadas. Às vezes nem foram tomadas. Então, assim, tem essa estrutura toda, ela possibilita que você cresça muito mais por outro lado também. Que aí você consegue ver claramente onde que estão os gaps. Deixa eu ver se eu tenho tempo para mais um case. Eu vou contar mais um caso. Tem mais um caso legal desse aí de mudanças que promovem melhorias? Transformações? Tem um outro caso. Esse caso da empresa grande que eu contei, eu acho que é um case legal. Um outro caso interessantíssimo que a gente tem. É uma empresa pequena essa, deve ter uns 20 funcionários. Tá? E essa empresa, nessa a gente fez o contrário do que a gente está falando. Essa empresa, ela trabalhava muito nichada, tá? Ela fornecia peças e serviços para um determinado tipo de equipamento, tá? E ela, dentro ela era líder aqui em Minas Gerais desse segmento, desse equipamento, e ela queria crescer.
E aí a gente tinha um grande desafio, que era como que a gente ia fazer aquela empresa crescer. Se a gente ia buscar novos mercados, além de Minas Gerais, ou se ia buscar novos mercados dentro de outros segmentos adjacentes que eu falei, né? Pegar um produto semelhante ali que tem os meus clientes. Essa empresa a gente começou a fazer um estudo estratégico profundo e a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que o cliente deles, daquele produto específico, daquele equipamento específico, tinha um outro equipamento muito semelhante que ele precisava também de peças e serviços que a gente não atendia. Ou seja, o nosso canal de venda, nosso relacionamento poderia ser usado para vender outro serviço e outras peças juntos. Então, sem precisar muito mexer na estrutura, você começa a abrir o mercado e trazer gente nova diferente. Exatamente. Você pega um pedaço maior da carteira daquele cliente. Foi o primeiro esforço que a gente fez. E aí a gente hoje, eu não sei o número exato, mas da última vez, tipo assim, cresceu de 3% para 15% a participação no faturamento dessa empresa, desse novo setor. Tá? Nos mesmos clientes. Então eu vendia para o Lucas a maçã, agora eu estou vendendo pera também. E quando eu descobri que você comia as duas coisas, eu fui e falei, poxa, eu posso usar o mesmo canal para vender. Então a gente começou a vender, a gente aumentou mais ou menos 15% com isso. E outra coisa que a gente percebeu é que o serviço que essa empresa prestava para essas empresas específicas nos trouxe uma competência muito grande em trabalhar um determinado tipo de peça. Tá? Chama hidráulico. E a gente falou, quais outros mercados usam hidráulico? E nós descobrimos um outro mercado enorme, do lado da empresa, fisicamente falando, que usava muito hidráulico também. Então a gente falou, por que a gente também não conserta hidráulico desse tipo de equipamento? Nós podemos consertar. E aí nós estamos buscando esse mercado agora. Se a gente conseguir atingir esse mercado da forma que está atingindo, a empresa vai dobrar de tamanho. Isso é tudo coisa que o empresário lá no dia a dia, na jornada dele lá de pagar conta, de não sei o que, ele nunca descobriu, nunca teria esse tipo de atitude. E detalhe, tá, Lucas? Todos os trabalhos, todos esses que eu contei, em nenhum deles, nós fomos a pessoa que, o consultor veio de fora e trouxe uma ideia. Não, na maior parte das vezes... provoca aquilo. Eu provoco, eu não ia saber, eu não, na verdade, se você me perguntar exatamente o que é um hidráulico, eu não sei te dizer. Não. A gente não sabe do mercado do cliente. Exatamente, mas aí eu falei, quem mais que usa hidráulico? Empresa tal. E, por que não presta serviço lá para esse tipo de cliente também? Porque... Não, vamos investigar esse mercado. Fomos investigando e tal, descobrimos. Descobrimos, por exemplo, que consertaram o equipamento sem o hidráulico ficar parado. Consertar um hidráulico demora 3, 4, 5 dias. Então, para a empresa que tem um equipamento, que precisa de um hidráulico, ficar 3, 4, 5 dias com o equipamento parado, fica sem faturar, né? A gente descobriu que a gente gera muito valor. Se tiver o hidráulico pronto, leva para o cara e fala assim, me dá o seu quebrado, eu te dou um pronto. Aí depois você me paga o preço de consertar esse daqui. Então a gente tem lá um estoque de hidráulico para não deixar o cara sem. Com isso a gente gerou um grande valor para o cara. Qual que era a dor do cara? Ficar 3, 4 dias sem o equipamento funcionar. Aí ele traz para a gente o hidráulico e a gente vai arrumar o hidráulico. Até aumenta o ticket, né? Que isso pode ser um aluguel. Olha, tem 3 dias, você não vai parar, tá? Você não vai parar. Tô te alugando isso aqui e vou resolver seu problema. Aumentou realmente o ticket. E só que aí o que aconteceu? Tem o growth todo vem disso, né? Você vem para um novo tipo de mercado, você começa a falar com outras pessoas, comportamento diferente, velocidade de atuação diferente, e você precisa se preparar. Então a empresa que arrumava 10, 15 hidráulicos por mês, agora tem um estoque de 15 lá. Então todo dia chega novo para você trocar e ter que lidar com aquilo. Teve que aumentar o estoque, porque os hidráulicos não são sempre os mesmos. Então nós temos lá uns 15 de vários tipos diferentes. Então a gente começou a adaptar para isso aí. Esse projeto nem está indo tão bem, tá? Mas assim, foi um projeto... A estratégia está muito correta. A gente não está conseguindo implementar na empresa, porque tem que mudar a cultura, tem que mudar a estrutura da empresa, a cultura lá está impedindo... De repente até o investimento, você falou de estoque, por exemplo, de um equipamento que não deve ser barato. O investimento é pesado, mas sabe o que está barrando lá? Não é investimento, nada disso. É a cultura. É a cultura. Que aí é uma cultura completamente diferente da que a gente tinha antes, com timing diferente, com reações diferentes, com formato de atuação diferente. E aí lá nesse... Exatamente, é um ótimo exemplo para falar de quando a cultura barra a estratégia. A estratégia é perfeita, só que a cultura não conseguiu executar. Show de bola. Bate-papo muito legal, que eu gosto muito dessas conversas, assim, que a gente vai abrindo a cabeça da gente para muita coisa. Se você está aqui até agora, acredito que você está gostando do conteúdo aqui com o Eduardo. Então eu quero te pedir uma coisa. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações aí. Pretendo produzir muito conteúdo ainda para te ajudar no dia a dia na sua empresa. Acredito que eu vou conseguir, vou trazer, vou agregar valor. E aí, se você tiver inscrito, você vai receber as notificações aí e assistir tudo em primeira mão. Ô Lucas, vou fazer uma loucura aqui. Eu pensei agora, tá? Fala aí. Não combinei nada com você. Se for o caso, você corta que você já tinha terminado. Não, eu ainda ia te levantar a bola para você finalizar ainda. Não, mas aqui, vamos fazer
5 mentorias estratégicas, escolhe 5 pessoas, 5 empresários da sua audiência aí, faz um critério qualquer e eu dou 5 mentorias estratégicas. Uai, que bacana, cara. Um projetinho online, porque aqui tem gente do Brasil inteiro assistindo. Online, a gente faz online, uma hora e meia de bate-papo. Esse primeiro bate-papo que eu te falei, que a gente desconstrói o conceito estratégico que ele tem, constrói um novo, 5 clientes seus aí. Vamos fazer o seguinte, então. Para a audiência que vai ficar aí até o final desse vídeo, você vai deixar aqui nos comentários seu nome, cidade e o site da sua empresa ou o nome da sua empresa falando que você quer. Se a gente tiver aqui 5 ou mais, a gente vai fazer um sorteio dessas pessoas que demonstraram interesse. Perfeito. Ou então, de repente, eu trago até algum cliente da DIM que está precisando disso, falo, cara, tô com esse benefício aqui para você. Vamos fazer. Porque eu tenho cliente precisando disso. Vai ser legal. Às vezes a gente pode até fazer um negócio diferente, podemos fazer com mais de um, e a gente filma, faz a coisa com um estruturado. Show de bola. Pode ser um negócio bem legal. Bacana, valeu aí. Ideia maluca, hein? Então valeu a pena ficar até o final aí acompanhando, hein, galera. Bom, a gente já tá aqui tá quase dando 1 hora aí já, né? Vou te agradecer imensamente, tá? Te pedir se tiver alguma consideração final, alguma coisa também, pode ficar à vontade. E sempre deixar o canal aberto da parceria com a DIM, com os nossos eventos, com o nosso canal do YouTube, etc. Para levar conhecimento para essa turma aí que tá de casa. Legal, queria te agradecer muito. Pra gente é muito legal a parceria com a DIM, como eu disse no começo. Apesar de você ser amigo da minha sócia, né? Eu tenho uma simpatia muito grande por você. Eu acho que o seu trabalho é muito sério, Você está no mercado em que tem muita gente que não é séria, né? E você trabalha com muita seriedade. Eu sofro diretamente para quebrar essas diariamente para quebrar essas objeções. Eu imagino que você deva ter muita dificuldade com isso e, portanto, admiro muito o esforço que você faz em se manter sério, fazendo um trabalho sério. Estou sempre à disposição, quiser me chamar aqui mais vezes para falar de algum tema específico. Deixa a sua rede social e a da Beehive também para quem quiser acompanhar mais o trabalho. Tá, a nossa rede social é beehive.net.br. Beehive é B-E-H-I-V-E. Não, esse é o site, né? Ou o Instagram é esse nome? O Instagram é Beehive Consultoria. Bi de ser ou de abelha? De ser. Então, B-E-H-I-V-E, né? Beehive.consultoria. Boa. João, dá mais cola aí. E o seu Instagram, pessoal? O meu Instagram é rigoto.eduardo, é rigoto com 2 T's, R-I-G-O-T-T-O. Tá, e o da Priscila. Quem tiver interesse aí em saber mais aí desse mundo aí da estratégia, da cultura, do planejamento, tá aí as redes sociais da Beehive e do Eduardo para seguir. A gente vai ter agora um conjunto de conteúdos que nós vamos fazer. Nós estamos produzindo um conjunto de conteúdos sobre estratégia, que vão ter... Nós vamos estruturar toda a lógica estratégica justamente para auxiliar empresários a entender a lógica e poder reproduzir a lógica dentro das suas empresas e um passo a passo de como construir a sua estratégia. Legal demais. Eduardo, brigadão. Muito obrigado mesmo. Eu acho que esse tipo de conteúdo aí impacta e ajuda o empresário diretamente no dia a dia dele. Na palestra lá do Growth Summit já tinha sido muito enriquecedor todo o conteúdo que você trouxe. Hoje aí um pouquinho mais. É um pouco do caminho que eu fiz também, que eu dei aquela palestra que eu fiquei 1h40 falando lá e eu gravei aquela aula mesmo em 45 minutos, mais acelerado, e disponibilizei. Então hoje a gente está fazendo a mesma coisa com você. Legal. Para quem quiser entender melhor e como isso pode impactar no seu negócio. Se você que está aí curtiu, não deixe de se inscrever mais uma vez, vou pedir aqui o seu like, deixa o comentário, a gente vai responder, vai ajudar no que for preciso e continuem ligados aí nos próximos episódios do E-Commerce Team Podcast. Valeu, galera!